Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, menu, baratas, grilos, tenébrios. Vamos lá para as habilidades. Próximo slide. Vamos lá, tema da nossa aula, documentário. Habilidades, EF06LP02, EF67LP09. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Hoje uma aula super legal. Ainda bem que é cedo, que vai dar para preparar um almoço, ó, nos trinques né? hoje, hein? Vamos lá. Objetivos da aula: identificar as principais informações e como são abordadas em diferentes ferramentas digitais. Refletir sobre o uso das ferramentas digitais como veículos de informação. Então vamos lá, vou falar uma coisinha para vocês rápida. Há um material na apostila que nós não podemos utilizar aqui, um vídeo, tá? Então eu deixei documentário como tema da aula, para que o que vai acontecer hoje é que vai complementar o que vocês já têm aí, que vocês já podem utilizar, mas nós aqui não podemos, ok? Então entendam dessa forma. Vamos lá, acolhida. A acolhida está ótima hoje, hein? Vamos lá. Você já teve a experiência ou se arriscaria a degustar uma baratinha carnuda? Próximo. Um grilo crocante? Próximo. Ou um delicioso tenébrio no espeto? Comente sobre. Vocês vão comentar isso ao longo da aula, ok? Porque eu vou para o próximo slide. Vão comentando. Olha só, é o do documentário, tá? Que nós não podemos passar aqui, mas vocês vão utilizar aí na sala de aula. E o próximo, pode colocar no próximo, ampliando horizontes com o vídeo Hábito de comer insetos ainda é raro no Brasil. Você teria coragem de comer insetos? Um hábito comum em vários países do mundo ainda é raro por aqui. Mas o preconceito contra esses pequenos animais pode estar com os dias contados. Vamos lá, coloquem o vídeo para eles. Você teria coragem de comer insetos? Um hábito comum em vários países do mundo, ainda é raro por aqui. Mas o preconceito contra esses pequenos animais pode estar com os dias contados. Dentro de alguns anos, a maior parte da população mundial vai comer insetos. É o que prevê a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Embora pareça estranho para muitos brasileiros, o hábito de comer insetos é realizado em mais de 120 países e pode ser a promessa nutricional para o Brasil nas próximas décadas. Hoje no Brasil a gente já tem perto de 300 criadores de insetos, né? Muitos deles começaram com a questão de alimentação animal, principalmente para mercado pet exótico, mas o consumo humano já é uma realidade. Já existem startups produzindo, por exemplo, barrinhas de proteína de grilo, né? Algumas empresas que já fazem chocolate com tenebro incluído, ou formigas, então já é uma realidade no Brasil, sim. Pelo menos 2.000 tipos de insetos são comestíveis. No Brasil, por exemplo, a farofa de tanajura ou mesmo larvas presentes no coco babaçu são bem conhecidos entre as pessoas da zona rural. A pesquisadora lembra ainda que esses animais são criados com total segurança sanitária. Os insetos para alimentação têm que vir de biofábricas, né? Existe já no Brasil uma empresa que tem CIF, então eles podem já mandar para outros estados, né? Tem até, quem tiver produção pode até exportar, né? Então, assim, sob os mais rigorosos padrões de qualidade, né, para alimentação. Então, não é qualquer inseto que pode as pessoas comerem, né? Esta gastrônoma explica que é possível sim. Bom, vamos lá. Já estou vendo vários comentários aqui, com carinhas, né, assim, que representariam, ou seriam representados por carinha de nojo e tal. Mas, às vezes, nós fazemos isso mesmo por ignorância, né, Elaine? Ignorância em relação ao conhecimento, né? Nós sempre somos ignorantes em vários assuntos, não damos conta de tudo, né?
E para esclarecer isso para nós, eu trouxe uma pessoa muito especial, muito especialista nesse assunto, que é o Rossano Linassi, professor de gastronomia e cervejaria no Instituto Federal Catarinense e um chefe internacional. Bom dia, Rossano. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo. Já comeu o seu grilo hoje? Tô esperando aí pro meu café da manhã aí ser mais completo, né? Ah, então tá bom. Vamos lá, Rossano. Olha, os comentários aqui, Rossano, lógico que não são os melhores, você já deve estar acostumado com isso, né? Normal. Uma professora colocou aqui que Issa ou Tanajura ela já experimentou. O outro foi... Ah, e tem uma aqui, olha, que colocou cochonilha, corante feito com insetos. Todos comem sem saber. Eu sei que você vai falar sobre isso. Vamos lá, eu vou começar com uma pergunta, então, para você. Por que não comer insetos? Bom, os principais motivos, eles não são, então, enfim, de ordem pessoal ou de problemas que a gente teria para comer insetos, mas a gente precisa ter em conta que vários deles não são adequados por serem, enfim, virem de áreas contaminadas, assim como seriam outros tipos de animais. Também porque alguns deles obtêm toxinas aí das plantas que são hospedeiras, e para aqueles que têm algum tipo de alergia aí, como de crustáceo, frutos do mar, também é preciso alguma cautela nos primeiros consumos aí, porque eles têm alérgenos em comum, então seriam as principais razões para não se comer, né? E claro, a questão do preconceito, né? Vencer o tabu são coisas que precisam aí, que a gente precisa avançar para que as pessoas vejam o inseto de uma maneira melhor, né? Um pouco mais positiva. Tá. E o inseto, então, enquanto alimento? Por que comer, então? Eu fiz por que não comer e por que comer? Vamos lá. Comer porque, primeiro, são disponíveis no ambiente, são uma das espécies mais abundantes que a gente tem no planeta. Hoje a gente tem em torno de 2.000 espécies que podem ser consumidas, já catalogadas, né? Já estudadas. E vai depender, lógico, muito do que a gente acha adequado ou não para comer em determinadas épocas, ou por conta da nossa vivência, ou por conta do local onde a gente está. E o segundo motivo vai justo ali no encontro à questão da conchonila, porque a gente já consome em torno de 0,5 quilo de insetos por ano, cada pessoa, né? Então, nas farinhas, nos cereais, no mel, a conchonila, que é um corante vermelho, também amplamente utilizado aí na indústria alimentícia. Então, na verdade, é vencer essa barreira, sabendo que a gente, na verdade, já consome, né? E a gente, na verdade, assim, tanto aquelas imagens que eu passei no começo, quando a gente tem uma imagem de um prato preparado, né? Estar o inseto ali bem visível para nós é que dá essa impressão estranha, né? Foi o que você falou. Nós já consumimos e se de repente tiver lá no meio de alguma coisa, talvez a gente coma e depois fique sabendo e aí a gente vai falar, nossa, nem imaginei que fosse isso. Mas eu também vou confessar para você que um tenebro não vai. Tenebro eu não consigo colocar nem no anzol para pescar, quanto mais goela abaixo. Um tenebro para mim não iria. Vou confessar que sou mais uma dessas pessoas que tem um certo receio. A grande questão quando a gente fala disso é que, primeiro, a gente faz muitos pratos aí colocando esses insetos inteiros para mostrar para as pessoas, principalmente nesses primeiros momentos de trazer esse assunto como uma novidade, como algo que as pessoas podem consumir sem problemas, né? Idealmente, aí a gente vai trabalhar, então, com grilos, principalmente, alguns, talvez, formigas, mas aí a gente vai depender muito mais de coleta, porque elas são difíceis de criar, e as larvas seriam uma grande opção também,
mas todas elas utilizando aí a partir de farinhas, né? Enriquecendo outros produtos, o que faria desassociar essa imagem, né? Principalmente do inseto inteiro. Assim como a gente não consome outros animais de maneira inteira, também não consumiria os insetos dessa forma, né? E aí, claro, os prejuízos disso enquanto questão de nutrição, a questão do equilíbrio alimentar, a gente não teria muitos problemas aí com a questão do inseto, porque ele desidratado, ele não perde muito das suas propriedades. Então, seria uma grande vantagem. E, nesse sentido, a gente tem aí também vantagens como o inseto ter todas as proteínas e todos os outros nutrientes aí que a gente encontra em outras carnes, superando, e a grande sacada, eu acho, do inseto é essa, é de ter um nível elevado aí de proteínas, superando bastante aí o nível da carne. Então, se a gente fala só nisso, a gente tem aí, na mesma porção, em torno de 31 gramas de proteína no grilo, enquanto a gente teria aí 22 gramas na carne de gado, além, claro, de outras vitaminas, minerais e etc. E, obviamente, indo em direção aí à sustentabilidade, né, a longevidade humana nesse planeta, a gente também fala na questão da utilização de um menor número aí enfim, de ração, de água, de uso de solo e etc., que são problemas que a gente vê diariamente aí sendo comentados, né, como problemas aí para a nossa sociedade resolver. E o inseto seria uma das principais formas de a gente estar aumentando o nosso consumo de proteínas, tendo aí mais opções, né, de consumo, com uma maneira rápida, fácil e mais barata, entre aspas, de se criar, né? Tá, eu até ia perguntar isso mesmo para você, dessa questão das proteínas dos insetos versus as proteínas das carnes, e você já acabou de dizer, e há professores aqui também falando, né, Elaine? Tem algum comentário legal aí para você passar para o Rossano, para ele esclarecer? Ele acabou de falar, mas eu vou reforçar aqui. A professora Elaine colocou. Gostaria de saber da informação nutricional. É saudável? Aí teve uma aluna que colocou aqui, bem engraçado. Já tem porco, galinha, para que insetos? Ela disse que vai acabar com a natureza. É. Então vamos lá, Rossano, o que você nos diz sobre isso? Vamos por partes. Tá. No inseto, então, a gente tem aí características de proteína que podem variar de 20% até 70%, 80%, 90%. Então, níveis bastante elevados aí de proteína. E essa é o principal apelo de quando a gente fala em consumir insetos. Mas eles vão ter aí lipídios, minerais, aminoácidos, gorduras, enfim, ômega 3 e ômega 6, todos elementos aí que a gente necessita para ter uma vida saudável, né? E por que comer insetos, já que tem porco, etc, etc, etc? É porque a maioria das pessoas não se dá conta, e isso a ONU também já colocou através da FAO, né? Que até 2050, possivelmente a população do mundo, que hoje é de 7 bilhões de pessoas, suba para 9 bilhões. Então, 2 bilhões a mais de pessoas no mundo para serem alimentadas, né? No sistema que a gente tem de criação atual de agricultura e pecuária, a gente não daria conta. A gente não teria como suprir as necessidades de todas essas pessoas, principalmente falando de proteínas. Então, claro, quando a gente fala de nível Brasil, a gente está falando de um país que tem pecuária e agricultura abundante, preços razoáveis até para a nossa alimentação, pela qualidade que ela tem. Tanto é que a gente exporta muito do nosso alimento, mas em algum momento talvez a nossa população seja tão grande, e a população mundial também, então isso acabe levando a gente a ser quase que obrigado. Então até a ONU coloca que a partir de 2050 a gente seria praticamente obrigado a fazer consumo de insetos também, e o que eu sempre falo é que ninguém está dizendo para parar de comer carne de gado, de frango, peixe e outras carnes, mas sim acrescentar mais algumas espécies, né, nesse caso os insetos, justamente por conta aí da facilidade de criação
e a facilidade aí da obtenção de uma proteína de qualidade e que é facilmente digerida pelo ser humano. Então, é muito mais fácil digerir uma proteína vinda do inseto, porque ela se quebra de maneira mais rápida, e isso também propicia aí uma maior absorção, o que também leva a benefícios aí de a gente precisar de uma gramatura menor de insetos do que a gente precisaria de carne, que demanda aí muito esforço do nosso corpo para quebrar, então, essas proteínas para que o nosso corpo absorva, né? Olha, Rosana, tem professor aqui já preferindo a morte a 2050 comer inseto. Já colocou assim, eu espero, assim, graças a Deus não estarei viva até lá. Olha só, hein? Veja onde vai o preconceito aí. Não que eu comesse, tá? Não que eu comesse. Eu precisaria, assim, de uma terapia para depois começar a experimentar alguma coisa. Mas, outro professor disse assim, pergunte se ele é a favor ou contra. Eu vou perguntar, mas já sei aí do seu histórico, então você já aproveita e já fala até de alguma receita bem gostosa aí pra gente. Se eu sou a favor ou contra o consumo de insetos, Isso. obviamente eu sou favorável, mas reforço que não é uma substituição, mas um acréscimo, né? Colocar mais coisas na nossa alimentação. Nesse sentido de não comer, de não querer, é muito interessante sempre que a gente faz palestras ou tem um evento grande que a gente faz ali no interior de São Paulo, que as pessoas realmente têm muito essa questão de, eu não vou comer porque eu acho nojento, enfim, as diversas desculpas aí que a gente vai dando. Uhum. E no fim, você vê que a maioria das pessoas consome pelo menos para matar sua curiosidade, saber como é, qual é o gosto, porque no final das contas não tem nada demais, né? Sim. E sempre que a gente faz grilos aí banhados no chocolate, é a primeira coisa que termina, né? Então as pessoas atacam mesmo. Tá vendo? Deu uma enganadinha com o chocolate, aí vai, acho que vai. O grilo acho que iria, hein? Uma crocância, bem, né? Disfarça bem ele, fica bem crocante, então eu acho que fica a maneira mais fácil até hoje que eu vi que as pessoas aceitam isso, né? Tá. O que mais me vem à mente quando fala dos insetos é o tenébrio, né? Enxergar o tenébrio ali, para mim, é bem complicado, né? Aqui no Brasil, quais são os principais insetos consumidos? Então, de maneira natural, de coleta na natureza, isso falando de comunidades, normalmente comunidades indígenas, ribeirinhas e etc e tal, que faziam esse consumo. Então, a gente tem a tanajura, que é bastante comum no interior de São Paulo, principalmente no interior da Bahia. Algumas larvas de borboleta, as larvas maiores, grandes. As larvas do coco, ali do babaçu, de butiá, de outras plantas desse tipo, e também algumas larvas de besouro que são encontradas normalmente em troncos ali que estão caídos, né, e apodrecendo. Quando a gente fala de criação, hoje a gente está um pouco limitado, então a gente tem em torno aí de 8 a 10 tipos de insetos que estão sendo criados. Os principais são o grilo, o tenébrio comum, que é esse tenébrio pequeno que se utiliza muitos utilizam aí para alimentação de pássaros. Temos o tenébrio gigante, que é uma outra espécie. As baratas, então, a cinérea, que é uma cinza pequenininha, que quase não parece uma barata. Temos também a blaberus e a Madagascar, que são maiores. E ainda o bicho da seda e algumas larvas de mosca, da soldado negro e da mosca comum. Então, basicamente, seria isso que a gente tem trabalhado hoje no Brasil, principalmente nas demonstrações ou para fazer nossos pratos. Enfim, as receitas aí que a gente elabora são a partir principalmente desses insetos, porque é o que o pessoal tem criado, e aí a gente tem segurança de que são animais limpos, que são ok aí para a gente fazer esse consumo, né? Tá. Foi bom você ter falado isso, porque já há um comentário assim, barata vive em cemitério, esgoto, tô fora. O pessoal tá achando que vai pegar barata no ar e vai botar na comida. Não é aquela barata que cai sem querer que a gente tá falando.
né? Não é aquela que a gente encontra às vezes sem querer. É a barata criada certinho, né? Tá. A verdade é assim, a gente precisa ter bastante cuidado, e é um ponto bem sensível, a gente precisa comer insetos que vêm de criação, assim como a gente faz com os demais animais, né? Quando a gente fala de coletar insetos, a gente está falando de insetos da natureza, por pessoas que sabem o que estão fazendo, que conhecem aquelas espécies, é uma coisa bem diferente. Para alimentação do dia a dia, sempre animais que sejam criados aí em biofábricas, que a gente vai ter certeza que são animais limpos, saudáveis e que não vão trazer aí nenhum prejuízo para a nossa alimentação. Então, a máxima é não colete insetos. Tá. Elaine, tem mais algum comentário aí? Legal? Ó, tem um aqui que é um pouquinho polêmico, mas não sei, acredito que seria interessante ele comentar, que é o que ele acabou de dizer aí também, só para complementar. Não é por causa da alimentação estranha que estamos enfrentando essa pandemia? Não necessariamente. Uma das questões que nos levam a ter diversos tipos de doenças e outras questões relacionadas aí à alimentação é justamente a gente se limitar a poucos tipos de alimentos. Então, se a gente for no supermercado mesmo, a gente vai ver que são poucos ali os alimentos que tem disponíveis, né? Então, normalmente é a mesma origem, muita coisa que vem da farinha de trigo, arroz em grande escala, outras leguminosas, enfim, mas é um número bem reduzido, né? Se a gente for ver, tem o quê? 100, 200 tipos de comidas que a gente está comendo, proteínas menos ainda, né? Então, carne de gado, porco, frango e peixe, normalmente. Então, tudo isso leva a forçar essa produção, a confinar cada vez mais para ter resultados maiores, né? Ter mais quilos de carne sendo produzidos, a utilização de mais medicamentos, porque eles também vão sofrer mais por estar nessas condições, e isso tudo vai nos levar, então, a ter mais doenças, a ter mais mutações de doenças, justamente também por conta dessa reprodução consanguínea. Isso leva a diversos problemas aí que a gente tem enfrentado, e não necessariamente que aumentar o número vai aumentar o número de doenças. E aí volto a reforçar que justamente a gente precisa utilizar animais de criação, que aí a gente tem certeza que são animais limpos. Sim. Tem mais, Elaine, alguma coisa? Não, por enquanto não. Eu li vários comentários aqui, Rossano, de que o pessoal vai começar a fazer a dieta agora. Se introduzir inseto, vão fazer dieta. Olha só, alguma coisa positiva também já está saindo disso, hein? Ó, que eu achei legal também. Consumir insetos é mais barato? Se estiver mais barato que a carne comum, o pessoal vai aderir. Eu acho que é mais barata, né? Consumir inseto é mais barata, não mais barato. Atualmente ainda não, porque a nossa produção ainda é muito limitada, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, hoje ainda é mais barato a gente comprar insetos, pagar o transporte e trazer da China do que comprar diretamente daqui. Só que, lógico, aí tem uma questão de qualidade que a gente deveria também relacionar. A ideia é que essas produções aumentem ao nível aí das outras culturas, né, das outras produções, e aí a gente vai ter, claro, um preço bem menor, até porque a tendência dos produtos aí das carnes é subir de preço, o inseto reduzir, justamente por conta dessa maior oferta aí, também gerando a questão da demanda. Tá. Bom, Rossano, o nosso tempo está acabando, né? Eu confirmei para eles que você era um especialista, então. Você confirmou com tudo que você disse, né? Você não está dizendo isso do nada. Você é professor de gastronomia. Aliás, foi muito humilde porque ele é professor, doutor, põe professor, é doutor, é mestre, é chefe internacional, e nós trouxemos aqui exatamente para usá-lo como argumento de autoridade para esse assunto, né? Nós não estamos fazendo nada com irresponsabilidade, por isso chamamos você. E estamos muito felizes com a sua participação. Agregou muito, né, Elaine? Muito, muito, muito.
Eu acho que já tem gente que vai preparar um almoço, vai começar agora, vai colocar lá um tenebrozinho, um grilo, mas eu acho que vão sair grilados também hoje com esse nosso papo, viu? Tenho certeza disso. Rossano, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar. Já esse ano completam aí 10 anos que eu estudo essa área, então tenho contato aí com diversas pessoas relacionadas aí nesse meio, que me fazem ter a certeza daquilo que eu estou falando, transmitindo para vocês. E a ideia realmente é essa, é tentar trazer aí esse assunto de uma maneira mais tranquila, buscando introduzir isso, fazer com que as pessoas pensem nisso, né? Que você que está nos vendo aí, que você pense, se aquele maluco lá falou que isso pode ser consumido, quem sabe seja realmente uma opção, e tendo a oportunidade, sabendo que foi feito aí com produtos bons, eu acho que é uma grande oportunidade, aí não deixem passar, se vocês tiverem oportunidade, experimentem aí os insetos, com certeza vocês vão mudar completamente a opinião de vocês. Ok. Muito obrigada, Rossano. Um abraço. Um abraço, obrigado. Pessoal, um abraço para vocês também. Amanhã estaremos de volta, né, Elaine? Isso, avaliem a nossa aula. Beijo.